paz do Senhor seja com você, na sua casa, você que está nos ouvindo. Nós estamos falando direto da comunidade cristã aqui em Capão Bonito, junto com parte da igreja. Hoje, respeitando esse protocolo, nós temos aqui uma redução, alguns irmãos conosco. O importante é que você sabe que nós estamos adorando o Senhor e já começamos orando, abençoando, pedindo a bênção de Deus sobre a sua vida, sobre a sua casa, sobre a sua família. Eu creio que o mesmo Deus está operando e derramando aqui na vida desses irmãos que aqui estão, estará derramando bênção na sua vida também. Amém? Hoje nós temos uma palavra, temos a ceia do Senhor, estamos ministrando hoje para os irmãos que vieram nesta noite, e amanhã nos cultos às 18h30, para aqueles irmãos que se inscreveram para o culto de amanhã, que virão, então revezando conosco, respeitando o nosso espaço aqui. Que bom que você está aí passando nesse Face, nesse YouTube para nos ouvir. Quero convidar você para entrar nesse culto, fazer parte conosco dessa adoração a Deus, em nome de Jesus. Vamos louvar o Senhor, ter um tempo de louvor e ministração agora, adorando a Deus. Amém. Pai amado, abençoe essas pessoas que estão nos ouvindo nesse tempo de adoração e louvor. Queremos clamar por tua bênção e teu cuidado. Fica conosco nesse instante, nesse momento, abençoando esses irmãos que estão aqui conosco na comunidade, essas vidas que estão aqui, vieram receber a sua presença, participar da tua mesa, da tua ceia. Eu creio, Deus, que nessa participação haverá uma revelação de Cristo, do teu poder, através desse pão, através desse cálice. Assim, Deus, aconteça nessa casa, nessa vida, nesta família que nos escuta, que está nos ouvindo agora. Eu oro para que seu poder chegue, toque nesse lar, para abençoar e transformar, em nome de Jesus. Amém, Senhor. Amém. Deus abençoe. face e rendemos-nos a ti, pois um dia a sua morte
trouxe vida a todos nós e nos deu completo acesso ao coração do Pai. O véu que separava já não separa mais. A luz que outrora apagada agora brilha e cada dia brilha mais. Só pra te adorar e fazer teu nome grande e te dar o louvor que é devido. Estamos nós aqui só pra te adorar e fazer teu nome grande e te dar o louvor que é devido. Estamos nós aqui, estamos nós aqui, estamos nós aqui. Estamos aqui, Deus, para bendizer o teu santo nome. Sonda-me, Senhor, e me conhece. Quebranta o meu coração, transforma-me conforme a tua palavra e enche-me até que enfim se ache só a ti. Então usa-me, Senhor, usa-me como um farol que brilha à noite, como ponte sobre as águas, como abrigo no deserto, como flecha que acerta o alvo. Eu quero ser usado da maneira que te agrade, em qualquer hora, em qualquer lugar. Eis aqui a minha vida, usa-me, Senhor, usa-me como um farol que brilha à noite, como ponte sobre as águas, como abrigo no deserto, como flecha que acerta o alvo. Eu quero ser usado da maneira que te agrade, em qualquer hora, em qualquer lugar. Eis aqui a minha vida, usa-me, Senhor, usa-me, sonda-me, quebranta-me, transforma-me, enche-me, Senhor, usa-me, sonda-me, quebranta-me, transforma-me, enche-me, Senhor, usa-me, sonda-me, quebranta-me, transforma-me, enche-me, Senhor, usa-me como um farol que
Deus, como abrigo no deserto, como flecha que acerta o alvo. Eu quero ser usado da maneira que te agrade, em qualquer hora, em qualquer lugar. Eis aqui a minha vida, usa-me, Senhor. Usa-me, usa-me, usa-me. Pede para o Senhor usar a sua vida. Igreja, pede para o Senhor usar. Enche-me. Usa-me, usa-me, transforma-me. Sim, Jesus, Espírito Santo de Deus, que está nesse lugar, nesse templo, Deus vem e entra nesta casa, nesse lar, nessa família, em nome de Jesus, amém. Glória a Deus, aleluia. Vamos dar salva de palmas para Jesus. Glória a Deus, aleluia. Você na sua casa pode aplaudir Jesus. Glória a Deus. Amém. Deus abençoe. Os amados podem se sentar. Se você está na sua casa, fique à vontade. Pode sentar aí na casa, no seu sofá, pegar uma pipoca. Que bom que a gente em casa pode assistir os cultos, né? Comendo pipoca no sofá, na mesa, tomando um café. Que bom. A gente está feliz de rever os irmãos. E nós vamos estar retomando, eu creio que a partir de agora, todo final de semana, nossos cultos estarão abertos. Nós temos bastante espaço para receber vocês, e aqui as pessoas que estão nos ouvindo podem entrar em contato também, e nós queremos que você seja abençoado, queremos ter essa presença. Quero compartilhar aqui uma palavra de Deus, mas antes, deixe-me dar um testemunho, deixe-me passar algo para vocês. Às vezes aqui, irmãos, a gente está ministrando na palavra pela gravação, às vezes eu estou pelo WhatsApp, pelo YouTube, pelo Facebook, pela igreja. A gente tem uma ideia que não chega e não está acontecendo às vezes as coisas, mas Deus está operando, amém? Eu vou compartilhar algumas coisas rapidinho com vocês. Semana passada eu trouxe uma palavra, e eu cheguei em casa, alguém me ligou e me mandou um WhatsApp, e eu quero compartilhar porque eu sei que isso me abençoou muito, e vai abençoar você. Então eu quero passar para vocês aqui, não vou identificar, não quero expor ninguém, não é esse o papel, mas para você saber como Deus opera. O tempo estava fechado, mas a igreja está aberta, e Deus está agindo, Deus está fazendo. Nós estamos com máscara, mas podemos falar, podemos clamar, não estamos algemados, nós estamos em nossas casas, mas estamos nos movimentando pelas tecnologias, e sei que você vai ser um expert nisso, e Deus vai te usar mais e mais. Mas eu estava em casa depois de um culto, cheguei, e sozinho a gente não tem muita ideia, né? Falando só com a câmera sozinho. Hoje a gente está vendo vocês aqui, que bom que a gente está, né? Não dá para ver que está sorrindo, mas o olhinho quando faz assim, sabe que está feliz. E aí um irmão ligou: boa noite, pastor, muito edificante e poderosa a palavra de hoje. Orei bastante, conversei bastante com Deus, chamei meus filhos aqui no quarto, pedi perdão do fundo do coração para todos, por não ter sido um pai presente na maioria das vezes, um pai cristão, mas vou andar no caminho do Senhor, e agora, e tenho certeza que o Senhor Jesus vai mudar a minha história, a nossa família. Deus abençoe o Senhor por essa palavra, uma ótima semana para a sua família. Eu quero agradecer esses irmãos com esse carinho, que toda hora a gente recebe uma palavra ou outra, e quase não tem mais espaço nesse celular. No meu coração tem espaço no meu celular, de tão bom que é ouvir vocês. E nessa semana, quarta-feira nós tivemos um culto, e quarta nós vamos transmitir para vocês. Talvez, não sei se vamos abrir, nós vamos avisar, mas vai ter um tempo profético nessas quartas que estamos aqui. E nessa quarta nós temos uma palavra, e a Madi pediu licença para compartilhar algo que nós estávamos orando, uma presença de Deus preciosa nesse lugar, estava tremendo,
E Deus falou com ela, deu uma palavra de conhecimento. Ela veio no microfone e ela revelou, identificou duas pessoas, ou uma pessoa, não me lembro certo, mas duas situações das pessoas que estavam com aquela enfermidade, com aquela doença. E ela revelou, e nós oramos, confirmamos. E quando cheguei em casa, essa pessoa me ligou, declarando que é a pessoa que ela tinha dado uma palavra de conhecimento, que Deus tinha mostrado para ela, era ela, e estava tomando posse da cura. E várias pessoas têm nos ligado, pastor. Algumas pessoas a gente sente que foi exatamente aquilo. Então não sei o que Deus quer fazer, mas é um tempo diferente para todos nós. Agora é um tempo diferente. Eu quero compartilhar hoje, nós vamos falar sobre a mesa da ceia do Senhor. E talvez alguns irmãos estão nos ouvindo, né? O que é ceia do Senhor? Nós chamamos a ceia do Senhor, porque ela pertence ao Senhor. É uma celebração do Senhor, que Ele entrega, que Ele convida, que Ele distribui para seus discípulos. E quem são os discípulos? Aquelas pessoas que acompanham Jesus. Você, igreja, você que está nos ouvindo, pode acompanhar Jesus. O Senhor Jesus espera que você o acompanhe, que você venha, né? E eu quero ler lá no capítulo do livro de Lucas, capítulo 24 de Lucas. Conta a história, conta uma narrativa dos discípulos que foram para Emaús. Os discípulos que estavam deixando o caminho de Jesus. Eu sei que você conhece, por muitas vezes já ministramos aqui, você deve ouvir, as pessoas que estão ouvindo, mas alguém que não ouviu ainda essa palavra, mas eu tenho uma palavra, uma revelação dentro dessa palavra para nós hoje, porque a Bíblia é atual. E nesses dias tão delicados, eu não vou falar de pandemia, não vou falar desse momento difícil, porque eu sinto que nós temos que orar. Nós estamos a orar pelas famílias, as pessoas que estão nos ouvindo, que estão enfermas, que estão com outros problemas, outros estão com medo desse Covid, estão contrair o vírus, outras pessoas estão com os familiares, e nós vamos orar, porque Deus venha nessa terra, né? E hoje eu vi uma contagem, 100 mil pessoas, 100 mil famílias perderam, né? 100 mil pessoas, 100 mil famílias perderam um ente querido. Muito triste. Esse é o número de guerra, é um número extraordinário, muito grande. Nós precisamos ter essa sensibilidade de orar pelas famílias, pelas pessoas que passaram e estão passando por isso, e que essas coisas parem agora, em nome de Jesus. Nós estamos, graças a Deus, os irmãos aqui foram curados, sem efeitos colaterais, sem coisas mais graves, e muitas pessoas estão sendo curadas, pegam esse vírus e recuperam, graças a Deus, sem nenhuma complicação. Mas não sabemos porquê, e nem a ciência sabe dizer aí, estão estudando isso, mas tem pessoas que estão partindo, e nós queremos pedir que Deus possa ter misericórdia. Mas antes de orarmos por esse Brasil, por esse país, por todas essas coisas, eu quero trazer uma palavra de fé, que Deus pode mudar a sua vida, Deus pode mudar a nossa vida, nossos familiares. Todos nós estamos receosos destas coisas. Lá no livro de Lucas 24 e 30, né? Você está com a sua Bíblia aqui na sua casa, pega a Bíblia, leia conosco. Esse é o livro de Deus, a carta de Deus, essa palavra é inspirada por Deus. Eu gostaria de ler todo o capítulo com vocês, mas desde o versículo 13, mas para ganhar tempo, eu quero ler verso 24 e 30. Quero ler o finalzinho, que diz assim: e aconteceu que, estando com ele à mesa, tomando o pão, o abençoou e partiu e lhe deu. Aqui eu estou contando, é o final do capítulo dos discípulos que deixaram Jerusalém e foram para Emaús. Quando Jesus morreu, esse capítulo 24, ele tem aqui sua importância, no capítulo 23, a crucificação de Jesus, a morte de Jesus, e depois de 3 dias Jesus ressuscitou. E quando Jesus ressuscitou, a primeira coisa que Jesus foi fazer é ir atrás dos seus discípulos que se afastaram, que começaram a se distanciar. As mulheres, os outros discípulos correram para o túmulo que estava vazio.
Jesus tinha ressuscitado, porque a pressa de Jesus é para alcançar vocês, irmãos, para alcançar essas vidas que às vezes conhecem Jesus, mas por causa de uma decepção, uma frustração, deixam o lugar onde Ele pediu para ficar, Jerusalém. Jerusalém significa paz. Jerusalém não é só uma cidade que a gente se remete a Israel, mas tudo na Bíblia tem um significado, tem uma analogia, tem uma sombra. O Senhor queria que seus discípulos ficassem no lugar de paz. Ele chegava diante dos discípulos e falava: paz seja com você, porque sem paz ninguém consegue fazer nada. Sem paz não conseguimos trabalhar, sem paz não conseguimos estudar, sem paz não conseguimos orar, sem paz não conseguimos viver, nos relacionar com pais, com filhos, com cônjuge. Sem paz a gente não consegue viver. Então Jesus, fiquem aqui. Mas 2 discípulos, tamanha frustração, deixaram o recado de Jesus e foram para Emaús. Emaús significa lugar de águas quentes, mas era um lugar que não levava a nenhum outro lugar, como se fosse uma rua sem saída. Quando deixamos Jesus, parece que a opção é ir para um lugar onde não há saída. Então Lucas fala aqui: sentou-se à mesa com ele, pegou o pão, deu graças a Deus e depois partiu e deu a eles. Aí os olhos dele foram abertos. Os olhos deles foram abertos e eles reconheceram Jesus, mas ele desapareceu. Contando um pouquinho, um pano de fundo, esses 2 discípulos foram para Emaús, e lá pelo caminho, Jesus alcança e fala: e aí, como é que vocês estão? Eles não reconheceram Jesus. Viveram com Jesus por 3 anos e agora não reconheceram Jesus. Jesus tinha ressuscitado. Talvez eles viram a imagem de Jesus tão desfigurada, de tanta dor, de tanta crucificação, de tanta açoite que Jesus levou. Alguns especialistas na área dizem que aquela coroa de espinho que estava sobre Jesus e entrou sobre a sua carne, sobre a sua cabeça, e aquilo criou uma pressão e aumentou, dobrou o tamanho aqui da sua fronte, e aqueles espinhos entravam porque sua carne inchava, seu rosto. Eles bateram em Jesus, eles açoitaram Jesus, e os discípulos estavam lembrando só daquela imagem de Jesus, mas quando Jesus ressuscitou, ele estava diferente, não tinha essas marcas. Quando a obra de Deus está na nossa vida, as marcas que o homem faz em nós vão desaparecer. Então é a mesma coisa como nós, quando cremos em Jesus, quando aceitamos Jesus, há uma cura interior, uma cura emocional. O nosso passado vai embora, as feridas, os açoites, as marcas, irmãos, Jesus só ficou para provar que era Ele, os buracos dos seus pés e das suas mãos e do seu lado. Quando encontramos com Jesus, quando Deus faz uma obra em nós, nós não nos parecemos como éramos, Deus nos transforma. Então esses discípulos andaram com Jesus, e quando Jesus aparece, eles não reconhecem Jesus, e começam a conversar, mas eles estavam conversando sobre Jesus, mesmo frustrados, mesmo desapontados, eles não esqueceram de falar de Jesus, era Jesus. Então nós vemos ali que Jesus começa um diálogo com eles, Jesus conversa com eles, e vai pelas tantas, e Jesus vai e conta e fala, e eles falam: olha, onde você vai? Eu vou seguir em frente. Não, fica conosco. Quando chegaram em Emaús, pediram para Jesus ficar com eles. Tamanho era o interesse, alguma coisa aconteceu. E quando eles pedem para Jesus ficar com eles, quando eles pedem para Jesus entrar na casa deles, então eles vão cear com Jesus, e aí eles dão a honra para Jesus, partir o pão. E quando Jesus senta na mesa, quando Jesus celebra com eles a ceia, eles começam a ter a revelação de quem é Jesus. Nesta ceia, nesta palavra, eu oro para que você, para que nossa família, nossa igreja
possa ter uma revelação de Jesus, não de religião, não de pessoas, de Jesus. Nós gostamos de ter muita revelação de pessoas. Eu acho que a pessoa pensa aquilo, a pessoa gosta daquilo, eu estou imaginando. Nós temos uma mente que não é de Cristo. Por isso Paulo diz: tenha a mente de Cristo. Alguém olha para você, você acha que a pessoa não gosta de você, alguma coisa aconteceu. Nossa imaginação é tão doentia, que ela, em vez de nos aproximar, ela nos afasta. Mas quando Jesus vem, quando você se senta, e aqui eu digo, uma maneira de você ter uma revelação de Jesus, é você se sentar à mesa e participar do pão. Se você não sentar à mesa com Jesus, se você não entender a ceia, a aliança, participar do pão, você não tem revelação de Jesus. Ele está ao seu lado, você não reconhece. Ele fala com você, você não entende. Você até convida ele para entrar na casa, ele até está presente, mas você não sabe quem é. Então eu quero passar um pouquinho, rapidinho, sobre algumas coisas nesse encontro. Então parece bem claro que para nós reconhecermos Jesus, temos que partir o pão e sentar-se com Ele. Quantos de vocês querem ter revelação de Jesus? Eu quero saber mais sobre Jesus, e esses dias eu quero saber mais, mas mais. E mesmo que eu saiba, ainda é pouco, porque Ele é infinito. Só vamos realmente ter total quando estivermos com Ele. Então essa palavra Emaús significa um lugar de fuga, de frustração. Eu digo, irmãos, nesses dias de dificuldade, tem muita gente frustrada, como esses discípulos. Esses eram discípulos de Jesus, não eram qualquer pessoas, porque as coisas não saíram como planejamos. Quando as coisas não saem como planejamos, a gente se frustra e a gente deixa de obedecer a palavra de Deus. E aqui tem um contexto todo. Eles deixaram o lugar de Deus, estavam desapontados. Alguns escritores dizem que a tristeza e o desapontamento fez com que esses discípulos não reconhecessem Jesus. É verdade. Se a pessoa vive demasiadamente triste, frustrada, desapontada, ela fica impedida de reconhecer as pessoas e Deus. Ela não reconhece a bondade, o talento da pessoa. Tem muitas pessoas que têm potencial, mas quando você não está bem, você não enxerga isso. Eu dizia que as pessoas, se nós andamos, olha, quando a gente está muito estressado, você fica comprometido no seu julgamento e na sua observação. Por isso, mergulhe no Espírito Santo, tenha uma vida em Deus, e para não emitir nenhum tipo de julgamento quando a sua vida está estressada, porque a sua visão fica comprometida. Você não reconhece o teu irmão, não reconhece nem Jesus. E é isso que aconteceu. Nós estamos falando de discípulos, estamos falando de seguidores de Jesus que aprenderam com Jesus. Então, ao analisar esse texto aqui, nós vemos algumas razões por causa da decepção e tristeza deles. Primeiro, eles estavam no caminho errado. Jesus pediu para eles ficarem em Jerusalém e eles foram para Emaús. Era para eles permanecerem em Jerusalém até que fossem revestidos de poder, né? Jesus confirma isso lá no verso 49. Então aqui eles estavam indo para Emaús, que significa fonte de águas quentes. Eles deixaram águas da vida. Jesus diz: quem beber desta água jamais terá sede. Jesus diz: eu sou a água da vida, quem beber de mim, não morrerá. Eles trocaram de fonte, deixaram da fonte da vida para ir para a fonte de águas quentes, tranquilos, fuga. Queriam acomodações, às vezes a gente quer acomodar nossa alma, a gente quer descansar nossa alma. Vou descansar um pouquinho, vou me dar o luxo de parar um pouquinho, de descansar um pouquinho, ninguém é de ferro. E é nesse momento que você cai, nesse momento que você escolhe o caminho errado. Foi assim que Davi caiu. O rei Davi caiu por causa disso. A Bíblia diz que em tempo de guerra, em tempo que era para lutar, para guerrear, Davi foi para sua casa, foi para o seu repouso, foi para o seu quarto, suas
suas suítes lá e suas recâmaras, algumas traduções. Descansou e saiu na varanda. Ele começou a observar as pessoas e ele viu ali, através daquela varanda dele, uma mulher se banhando e a desejou. É o pecado de Davi, vocês conhecem a história. Quando nós não permanecemos na palavra de Deus, nós nos comprometemos nos caminhos errados e depois vem a conta. Porque a gente não sabe que essa conta é alta. Deixar do lugar de águas vivas para ir um lugar de águas quentes, que não dá para beber. Aquele lugar lá é muito, Emaús, Jerusalém é muito quente. Você quer uma água fria, refrigerada, e ele estava indo para uma água morna. Isto é Emaús. Quando a gente sai da opção de Deus, a gente não tem escolhas boas. Jerusalém é lugar de paz. Eles foram para um lugar que não significava lugar algum, que levava a nada. E nós vemos aqui essa palavra: caminhos errados. Quando você fica frustrado, quando você perde a visão, quando você não reconhece as coisas, nos tempos difíceis, tempos de pressão, tempo de risco, como nós estamos vivendo, podemos tomar caminhos errados. Por isso precisamos andar com Jesus e com os irmãos, com a igreja. Sentarmos junto à mesa para partir o pão e ter uma revelação da verdade de Deus. Se você não fizer isso, você não reconhece Jesus. Nós vemos aqui umas razões pelas quais eles estavam tristes, desapontados. E a causa da tristeza, do desapontamento, não reconhecer. Uma pessoa que está desapontada, está triste, está machucada, ela não reconhece. A palavra, o julgamento dela está comprometido. Não é verdade? Quando a pessoa faz isso. Então eles andaram com Jesus, mas não conheceram Jesus. Eles viveram uma vida com Jesus, mas por causa da tristeza, eles esqueceram Jesus. Eles viviam com Jesus diferente. Talvez esses discípulos estavam vendo Jesus como profeta e não como Messias. A palavra Messias é aquele enviado, é o único, aquele que vai dar resultado, e não só aquele que traz uma palavra. Jesus não é aquele que trouxe uma palavra. Jesus é a palavra. Ele não tinha palavra, ele é a palavra. Então muitos se encontram exatamente nessa situação. A gente acha que Jesus traz uma palavra, mas ele é a palavra. Eles também não se conheceram. Aqueles discípulos viveram 3 anos com Jesus e não aprenderam uma lição. Eles não se conheciam. Eles pensavam que Jesus tinha vindo para reinar em Israel, não no mundo. Por isso que eles falam na conversa: visto que os romanos o mataram, ele foi morto, Jesus foi morto. Mas Jesus não morreu pelos romanos, Jesus morreu pelos nossos pecados. Eles não sabiam que eram pecadores, achavam que Jesus tinha morrido por outras causas, porque não, Jesus morreu, se entregou por nós. Ele se ofereceu, porque está escrito na palavra de Deus: sem derramamento de sangue não há remissão de pecado. Se tem pecado, alguém tem que pagar por esse pecado com vida. O salário do pecado é morte. Então Jesus morreu por nós, ele foi nosso substituto. Esses discípulos não entenderam. Jesus veio para perdoar nossos pecados, para que as marcas dos açoites, daquilo que nós sofremos nessa terra, desapareçam, e a gente possa ter uma vida sem esses pecados. Então, ainda não tinha entendido que Jesus morreu pelos pecados deles e de toda a humanidade. Muitas vezes pensamos isso e cometemos os mesmos erros, né? Nós somos pecadores, falhos, e não temos nenhum mérito em nós mesmos. É verdade. A única coisa que nós merecemos é o inferno. A única coisa que nós merecemos é o inferno, porque o homem é ruim, é mau. Mas Jesus morreu, crucificou na cruz, para sermos salvos, e todo aquele que nele crê. E é muito simples a salvação, você não precisa pagar nada, é de graça, só crer em Jesus. Eles estavam frustrados. Aqueles 2 homens depositavam suas esperanças em algo que Jesus não veio fazer. Eles achavam que Jesus iria libertar sua nação,
ia trazer uma obra social, Jesus ia fazer um assistencialismo, Jesus ia trazer um remédio, Jesus ia fazer alguma coisa natural. Jesus veio fazer coisas espirituais, porque a maldade e as coisas naturais são consequência das espirituais. Uma vez que você anula o pecado, você não tem efeito dele, não tem morte. A maldição sem causa, a Bíblia diz, não acontece. Por que acontece coisas na nossa vida? Juízo, julgamento, dores, por quê? Porque tem uma causa. Ou pecado original, pecado praticado, a ignorância da palavra. Tudo isso é não só desconhecer, mas decidir desconhecer. Eu decido ignorar. Aí tem consequência. Então hoje, eles estavam lá dizendo assim no versículo: hoje é o terceiro dia, desde que tudo isso aconteceu, e nada mais importa. Porque eles decidiram vir, ou melhor, ir para Emaús ao terceiro dia. A cultura judaica, eles tinham uma crença que qualquer coisa que acontecesse na vida de uma pessoa, até o terceiro dia, dava certo. Depois de 3 dias, daí a coisa não tinha jeito mais, aí era eterno. E Jesus mudou isso. Jesus mudou isso. Em 3 dias ele fez algo extraordinário para mudar todas as coisas e nos transformar. Aqueles discípulos, por não conhecerem quem de fato era Jesus, eles perderam o discernimento. Jesus falou para eles: vocês são nécios, que significa uma pessoa sem discernimento, sem estudos. Eles não tinham entendimento de Jesus, não estudaram com Jesus, não conseguiam discernir, ver, observar. E a conclusão que a gente tem aqui: só quando Jesus parte o pão é que eles abrem os olhos. E nós precisamos entender isso. O que significa pão? Significa partir o pão, significa comunhão. Comunhão com Jesus. E vida com Deus, nós sempre no sábado trazemos aqui um quadro que nós chamamos Vida com Deus, e sempre trazemos um testemunho, e nós vamos fazer isso no próximo sábado. Nós temos um casal, estão orando e vão dar o testemunho, como foi o início da vida com Deus. E vida com Deus é isso, é comunhão. Vida com Deus não pode acontecer só dentro do templo, ou só no sábado, só no domingo. Uma pessoa que anda com Deus tem que andar com Deus no trabalho, no serviço, no namoro, no casamento, no relacionamento. E assim, no trabalho, ou passeando, Deus está ali com ele, né? Então, quando deixamos de partir o pão, quando a gente não participa da comunhão, quando você não participa dessa ceia, da celebração com Jesus, você acaba não tendo um discernimento de quem Jesus é e o que Ele pode fazer. Aí vem as dúvidas. Esses homens só tiveram mudança depois que Jesus esteve à mesa com eles. E nós precisamos entender, estar na mesa com Jesus, comunhão com Jesus. Vida com Deus é uma decisão. O Senhor vai dar o tempo dele para nós. Ele tem muito mais coisas para tratar, mais importante do que nós, do que nossas vidas, do que nossas coisas. Deus tem muito mais, mas Ele deixa para estar conosco. E como aconteceu com esses discípulos, eles queriam Jesus, mas eles não estavam dispostos a pagar o que Jesus estava pedindo para eles. Às vezes nós estamos no mesmo quadro. Nós compramos uma bicicleta, mas queremos levar uma BMW. Você chega lá: vou comprar, quanto custa? Vou dar o valor de uma bicicleta, mas eu quero levar um carro. Na vida com Jesus, às vezes a gente quer fazer isso. Algum tempo atrás eu estava viajando e aconteceu isso comigo. Eu tinha uma empresa e aconteceu isso na viagem. Eu percebi uma pessoa fazendo isso. Olha, você não se faz, mas aconteceu isso na minha empresa. Hoje tem uma maquininha de leitor, então é quase impossível, mas eu vi uma pessoa tirando o preço de uma mercadoria barata, uma coisa lá que custava 7, 8 reais, e arrancou o preço da outra que custava 60 e pouco e colocou lá o selinho para passar no caixa. Está escrito 7 reais, mas ele tirou a etiqueta.
E eu tinha uma empresa e uma vez aconteceu isso comigo, e a pessoa, olha, o preço, eu quero esse preço aqui, está isso aqui. Eu falei assim, não, o preço não é esse, é um equívoco. Mas a pessoa tinha trocado a etiqueta. Às vezes nós fazemos isso com Deus. Queremos ter as bênçãos de Deus, queremos ter as riquezas, queremos ter a comunhão com o Senhor, mas não queremos pagar aquele preço que Ele pede. E o preço que Jesus pede para você é amor, é comunhão, estar com Ele, sentar com Ele. Jesus tem umas bênçãos para nós, mas Ele quer que a gente faça parte da vida. Eu quero concluir com vocês. Esses homens só tiveram mudança de vida depois que reconheceram Jesus, quando partiram o pão com Ele. Hoje nós vamos partir o pão agora. Esse pão é Jesus. Agora nós vamos tomar a ceia aqui com a comunidade. Você que está na sua casa também, você quiser pode vir amanhã participar conosco. E nós vamos ter um momento de louvor, enquanto nós vamos estar ministrando aqui com todo cuidado. Mas esses homens tiveram uma atitude muito bonita. Eles falaram para Jesus, fica conosco. Convidaram Jesus para entrar na sua casa. Lá em Apocalipse, Jesus diz, eis que estou à porta e bato. Jesus está batendo, toque, toque, toque. Jesus está toque, toque, toque. Significa que Jesus quer entrar na sua casa. Jesus está na porta da sua casa. Jesus sempre está nos procurando. Aqueles discípulos se desviaram, se afastaram, e a primeira coisa que Jesus fez depois da ressurreição foi correr para buscá-lo. Por isso a igreja tem que trazer uma palavra. Nós cristãos temos que trazer uma palavra. Jesus está dentro de nós, nós temos que trazer uma palavra, e a palavra é que você volte, a palavra é que a gente venha para Jesus. E só teremos uma revelação dele se sentarmos na mesa, se ficarmos juntos e partirmos o pão. Comunhão. Deixar ele assumir a posição de Senhor e partir o pão. Voltar para Jerusalém correndo. Foi o que aconteceu. Imediatamente eles voltaram para Jerusalém. Quando Jesus tomou o pão, o versículo diz: e aconteceu que quando estavam à mesa, tomando ele o pão, abençoou, tendo partido, deu-lhes. Então lhe abriram os olhos e reconheceram, mas ele desapareceu na presença deles. Uau! E disseram um ao outro: porventura não ardia o nosso coração quando ele pelo caminho nos falava, quando nos expunha as escrituras? Quando Jesus fala conosco, arde o nosso coração, queima o nosso coração. Então, à mesma hora, no mesmo instante, eles levantando-se, voltaram para Jerusalém, onde acharam reunido os 11 e outros com eles, os quais diziam: o Senhor ressuscitou e já apareceu. Amém? Jesus vive. Jesus não vive só para estar no céu. Jesus vive para te chamar. Jesus vive para te buscar e para dizer: volta. Eu creio que durante essa palavra algo está ardendo no seu coração. Vamos orar ao Senhor. Quero convidar você para voltar. O Espírito Santo colocou essa palavra no meu coração, para que o Senhor Jesus possa arder no seu coração, e você possa sentar na mesa com o Senhor e ter a revelação de quem é Jesus. Ele vive. E uma pessoa que vive, anda, transita, corre, aparece. Quem é vivo aparece. Jesus está vivo, e Ele quer aparecer na sua vida, como Ele está aqui na vida dos irmãos. Agora nós temos aqui a nossa ceia, nosso pão e o nosso cálice. Nós vamos participar. Enquanto isso, nós vamos estar ouvindo a ministração. O Wes vai compartilhar conosco um louvor, e nós vamos estar orando com a igreja sobre isso. Amém? Amém, igreja? Vamos ficar em pé. Aleluia, Jesus. Segura esse pão. Comece a falar: Jesus, vem partir esse pão na minha vida. Quero ter essa revelação
da tua presença, Jesus. Estás presente, a me secar em todo tempo. Eu sei me amas, eu sei me amas. Prostro-me diante da cruz, vejo o sangue de Jesus. Nunca houve amor assim. Sobre a morte já venceu, sua glória o céu encheu. Nada irá nos separar. O véu rasgou, o caminho se abriu. Tudo consumado está. O véu rasgou, o caminho abriu. Abençoa teu pão, Deus. Nós pedimos a tua bênção agora. Jesus, nós entregamos esse pão. Aqueles discípulos pediram que o Senhor partisse o pão. O Senhor partiu o pão. O seu corpo foi partido por nós. Pão da vida. O Senhor diz: eu sou o pão. O Senhor que nos alimenta, nos dá força. E só podemos viver através desse alimento. Pão da vida. Nós tomamos agora esse pão, esta ceia, esse corpo de Cristo, esse pão sem fermento, sem pecado, esse pão puro, uma figura do corpo de Jesus puro, que morreu por nós, perfeito, em nome de Jesus. Pai, abençoe esse pão. Amados, vamos orar junto, igreja. Ora comigo e diga: Pai, em nome de Jesus, entregamos esse pão nas tuas mãos e pedimos a tua bênção. Abençoe, Pai, em nome de Jesus. Nós recebemos agora e tomamos Jesus, o pão da vida, nossa aliança com Ele. Nós recebemos o corpo de Jesus, a vida de Jesus, para viver em comunhão com Ele e ter a revelação de quem é o Senhor. Cristo, viva em mim. Amém. Amém. Deus abençoe. Vamos comer desse pão, todos em nome de Jesus. Prostro-me diante da cruz, vejo o sangue de Jesus. Nunca houve amor assim. Sobre a morte já venceu, tua glória o céu encheu. Nada irá nos separar. Aleluia. Cear, tinha o pão e tinha o vinho. É um suco de uva que eles tinham, muito especial. E pão e vinho eram alimentos de bênção. Toda casa que tinha alegria, vitória e bênção tinha pão e vinho. Por isso Jesus deixou para nós na ceia, para que celebrássemos e lembrássemos dele, conforme a sua memória, desse pão e vinho, que significa uma vitória. Nós queremos dar graças a Deus por esse cálice,
O apóstolo Paulo diz que é o cálice da bênção, o cálice que nos abençoa, através da revelação, a comunhão, a presença do Senhor. Vamos orar juntos, vamos dizer: Senhor Deus e Pai, em nome de Jesus, abençoe esse cálice. Nós recebemos o sangue de Jesus na nossa vida, pois o sangue de Jesus Cristo, o seu Filho, nos purifica de todo o pecado. Somos restaurados por seu sacrifício. Através deste cálice, celebramos em memória de Jesus, a nossa aliança, comunhão com Ele, e pedimos a Tua bênção, a Tua presença nessa aliança e compromisso, em nome de Jesus. Abençoe. Nós fazemos parte dessa comunhão e desta aliança com Cristo. Amém. Amém. Deus abençoe. Vamos tomar deles todos em nome de Jesus. Porque Ele vive, posso crer no amanhã. Porque Ele vive, temor não há, mas eu bem sei que a minha vida está nas mãos de meu Jesus, que vivo está. Porque Ele vive, porque Ele vive, posso crer no amanhã. Porque Ele vive, temor não há, mas eu bem sei que a minha vida Está nas mãos. está nas mãos de meu Jesus, que vivo está. Aleluia, glória a Deus. Que bênção, irmãos, estarmos aqui com vocês, ministrando. Que alegria nessa revelação do Senhor nesses dias. São dias de revelação. A Bíblia fala que o justo viverá pela fé, e fé é revelação. Deus vai te dar essa revelação nesse momento. E nós estamos concluindo. Queremos agradecer as pessoas que estão participando conosco. Deus abençoe sua vida. Queremos orar por vocês. Nós vamos ter um tempo de estarmos encerrando aqui, orando pelas vidas, por vocês. Nosso tempo de nossa oferta, nossos dízimos. Eu quero agradecer a todos os irmãos que têm nos ajudado, estão preocupados com isso e sempre nos procuram, estão sempre enviando e nos ajudando. Quero agradecer muito o seu carinho, por sua fidelidade ao Senhor, que tem assim participado. Os irmãos que estão aqui, os irmãos que estão nos ouvindo, vocês têm nos abençoado muito esse ministério, a casa de Deus. Isso é para a casa de Deus. Eu quero agradecer a sua vida e queremos orar por isso. Nesses dias nós vamos orar e agradecer a Deus para esse mover. Queremos orar agora, encerrando, entregando a Deus esse momento por toda a igreja, por nossa proteção, por nossas finanças, por nossa economia, pelas vidas que estão sendo ceifadas, perdidas. E não só aqui no Brasil, a gente vê essa tragédia lá no Líbano, nós temos missões, igreja, aqueles irmãos, e outros países. Todas as coisas que estão acontecendo nesse momento, está na hora de nós termos uma revelação disto e buscar em Deus. Deus, ajuda-nos a entender esse tempo, ter fé, confiar e ficar firmes. Não é hora de
partirmos para Emaús. Não é hora de sairmos de onde o Senhor mandou que ficássemos. Vamos ficar no Senhor, vamos ficar em paz. E pedir que Deus abençoe as pessoas e possa trazer paz. Vamos orar. Senhor Deus e Pai, poderoso, glorioso, exaltado, único, vivo. O Senhor é um Deus vivo. Deus diferente de qualquer outra coisa. O Senhor é um Deus vivo que quer se relacionar, que se preocupa. Quando nós tomamos caminhos errados, o Senhor corre para nos ajudar, nos socorrer, e se revela para que possamos entender o propósito do chamado. Abençoe as pessoas que estão nos ouvindo, abençoe esta igreja, os irmãos que estão nesse lugar. Espírito Santo, toque em nós, que possamos ter uma revelação do lugar de onde estamos e perceber que o Senhor está nos chamando, porque eu sei que o Senhor está ao nosso lado. Eu sei que o Senhor está nesse instante falando conosco. Algo está ardendo em nosso coração, algo que é possível acontecer. Pela fé é possível acontecer. Nós oramos pela igreja, oramos por nossa cidade, oramos, Senhor Jesus, por nosso estado, por nosso país, por todo esse planeta, ó Deus, que precisa da tua misericórdia. Nós oramos pelas centenas, milhares de discípulos que estão no caminho de Emaús e precisam voltar para o Senhor, para o caminho da paz. Precisam ter uma revelação. Em nome de Jesus, eu oro para que nesses dias sejam dias de milagres. Nós intercedemos, ó Pai, agora, e pedimos que o Senhor venha consolar as vidas desses brasileiros que se perdem, seus familiares. E nós oramos, ó Pai, por centenas, milhares de irmãos, familiares que sofrem, ó Deus, irmãos brasileiros, familiares cristãos, outros, mesmo que não sejam, ó Pai, não fazem parte da nossa comunhão, mas são teus filhos. E nós intercedemos. Pai, abençoe, que o Senhor faça um milagre nesta nação, que o Senhor nos traga uma resistência, uma proteção. Tira todo o pânico, tira todo o medo. Abençoe, Senhor, as crianças. Abençoa, Senhor Jesus, todas as crianças. Tira esse pânico, esse medo, ó Deus, que elas não sejam traumatizadas, que elas não fiquem frustradas, desapontadas, para que tomem caminhos errados, mas tenham uma revelação do Senhor. Abençoe os nossos jovens, que não culpem coisa alguma, que corram para Cristo. Nossos jovens que precisam de uma revelação do Senhor. Deus, que muitos deles estão perdendo oportunidade, trabalho, estudo, por conta de todas essas coisas. Que eles não venham se desapontar, decepcionar, mas que eles venham andar contigo, ó Deus. Abençoe os casais, homens e mulheres, os idosos, grupo de risco, guarda-os, protege. É nossa intercessão sobre a nossa nação. Abençoa, Deus, teu filho, tua filha, essa comunidade, todos, ó Pai, que fazem parte, a nossa intercessão sobre eles. Vem, Pai, em nome de Jesus. É a nossa oração. Receba nosso culto, receba esta ceia que nós celebramos Cristo e sua revelação. Receba, Pai, em nome de Jesus. Em nome de Jesus nós oramos. Amém. Amém. Amados, Deus abençoe você que está nos ouvindo aqui por essa transmissão. Nós vamos encerrar a transmissão. Fica com Deus. Amanhã às 18h30 estaremos aqui pedindo as bênçãos do Senhor sobre a sua vida. Amém. Que Deus abençoe a sua casa, a sua família, em nome de Jesus. Amém. Te agradeço por me libertar e salvar, por ter morrido em meu lugar. Te agradeço, Jesus, te agradeço. Eu te agradeço, te agradeço. Tens feito, por tudo que vais fazer, por tuas promessas e tudo que és, eu quero te agradecer com todo o meu ser, por tudo que tens feito, por tudo que vais fazer, por
tuas promessas e tudo que és. Eu quero te agradecer todo o meu ser. Te agradeço, meu Senhor. Te agradeço, meu Senhor. Te agradeço por me libertar e salvar, por ter morrido em meu lugar. Te agradeço, Jesus, te agradeço, eu te agradeço.